Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 35, as 5 certezas dos salvos. O texto diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, ilumine as nossas mentes e que as verdades que estão nesse texto bíblico possam, ó Deus, aquecer os nossos corações para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero começar uma história sobre um sonho que Lutero teve. Lutero é esse camarada aí da foto, e Lutero é bem conhecido de todos nós, Martinho Lutero, o primeiro reformador que deu início à reforma protestante em 1517, ao pendurar as 95 teses na capela de Wittenberg em 31 de outubro. Estamos quase chegando lá, no dia da reforma protestante. E Lutero, depois que ele esteve em um concílio da igreja romana, ele foi para o castelo de Wittenberg, e nesse castelo ele escreveu uma carta para o seu amigo chamado Philippe Melanchthon, e isso no dia 24 de maio de 1521, há muito tempo atrás. E nessa carta ele contava de um sonho que ele teve, aonde lhe apareceu Satanás. E Satanás apareceu com um rolo, um pergaminho, uma lista de pecados de Lutero. E Satanás começou a ler essa lista, onde estavam quase todos os pecados de Lutero, para acusar Lutero. E ao mesmo tempo Satanás zombava Lutero pelo seu patético desejo de servir a Deus. Se os irmãos conhecem um pouquinho da história de Lutero, quando ele estava refugiado nesse castelo de Wittenberg, ele estava ali traduzindo as escrituras sagradas. E Satanás então estava zombando dele neste sonho, por esse desejo de servir a Deus, e Satanás estava o acusando, dizendo que por causa dos pecados de Lutero, ele acabaria no inferno. Então, Lutero, em um momento de graça do Senhor, no sonho, ele falou para Satanás: é tudo verdade, todos esses pecados aí, e muitos outros pecados eu cometi na minha vida, que você não conhece, que não está escrito aí, só Deus conhece. Mas, Satanás, você esqueceu de escrever no final da lista o seguinte: o sangue de Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Aí a história finaliza quando Lutero contou que pegou o tinteiro que estava sobre a mesa e tacou em Satanás, e ele fugiu, deixando ele só novamente ali no castelo. Satanás é acusador. O termo diabo significa isso, aquele que acusa, aquele que difama. Por isso que difamar, irmãos, fofocar, é tão grave, porque é equivalente a ser diabo. Satanás é o difamador, o acusador. Mas o que Satanás, ele já sabia, mas queria enganar Lutero, e Lutero sabia muito bem, o que Satanás foi derrotado nessa noite, foi com a simples verdade que Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, isso tem tudo a ver com o texto que nós vamos estudar hoje. Por causa dos nossos pecados, de fato, muitas vezes nós ficamos enfraquecidos em nossa crença, somos acusados pelo nosso coração, por Satanás, pelo mundo. Às vezes nós colocamos dúvidas à nossa própria salvação. Por isso que o texto que nós vamos meditar nessa noite é tão importante para a nossa caminhada cristã, porque ele vai nos ensinar 5 certezas que nós salvos precisamos ter
Talvez você já tenha essas 5 certezas, mas você precisa relembrar constantemente, todos os dias, para que você não venha cair na acusação do inimigo e do seu próprio coração, que é enganoso. Amém? Vamos entender um pouquinho o contexto, e eu quero começar o contexto com a pergunta inicial do texto. No início do texto, no versículo 31, se vocês voltarem aí, Paulo diz: que diremos então à vista destas coisas? Ele está remetendo aquilo que ele já disse. Ele está dizendo, diante de tudo isso que nós já falamos aqui nesse capítulo 8, talvez ele esteja querendo ser até mais geral, diante de tudo que nós falamos em toda a epístola de Romanos. Aí não dá para eu colocar num slide só, vamos só ver o capítulo 8. Então, diante de tudo que eu estou escrevendo e falando a vocês, o que diremos? Qual que é o resultado disso? Qual que é a certeza que essas coisas trazem ao nosso coração? Deixa eu lembrar aos irmãos alguns sermões dessa série. Lá no versículo 1 nós aprendemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No versículo 11 nós aprendemos que o Espírito Santo habita todos os salvos, todos os salvos. Não existe algum ou alguém que seja salvo sem o Espírito. O Espírito Santo habita todos aqueles que são salvos. E é o próprio Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos, que nos ressuscitará no dia final. Isso Paulo chama posteriormente de redenção do corpo, a ressurreição do corpo. Outra coisa, nós aprendemos também que o Espírito Santo que habita em nós confirma aqueles que são filhos de Deus, que é possível sim ter a certeza de que somos filhos de Deus. E se você não tem essa certeza, você pode buscá-la, você pode clamar ao Senhor, porque essa é uma certeza gloriosa e graciosa do Senhor, o Espírito confirmando em seu coração, na sua alma, que você é filho de Deus. Aleluia. Nós vimos também que os sofrimentos do tempo presente, tudo que nós estamos passando, pandemia e por aí vai, não podem ser comparados com a glória a ser reservada para os filhos. Não se comparam, porque a glória, a herança que Cristo conquistou na cruz é infinitamente maior. Nós também aprendemos que o Espírito intercede por nós e nos ajuda em nossa fraqueza. Há uma semana, eu sempre envio para os irmãos uma lista de transmissão perguntando pedidos de oração. Muitos irmãos nem me respondem, mas todos que me respondem eu oro por eles. E alguns irmãos respondem não conseguindo nem pronunciar o pedido. Eu me lembro de uma irmã que falou: pastor, eu não consigo orar, eu não estou conseguindo nem falar, só ore por mim, que a minha alma está angustiada. Naquele momento que eu peguei a mensagem, eu já ajoelhei e gravei um áudio para ela em oração. E eu me lembrei desse texto, o texto que havia sido pregado no domingo anterior. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Olha que coisa maravilhosa. É diante dessas coisas que Paulo vai concluir agora no capítulo 8 de Romanos, na sua epístola. E ele também diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vimos isso na semana passada. E por fim, o versículo exatamente anterior ao texto que nós vamos ler hoje, Paulo nos diz que Deus, aqueles que Deus escolheu, Ele também os glorificará. O começo pressupõe o fim. Se Deus começou, se Deus elegeu, se Deus predestinou, nós seremos glorificados. Todos aqueles que Deus escolheu, eles serão glorificados. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Se Deus predestinou, é certo que os justificará. Esse é o texto exatamente anterior do que agora nós vamos começar. Então, Paulo, diante de tudo isso, do capítulo 8, ele diz para nós 5 certezas. E nós vamos analisar essas certezas vendo as perguntas. Porque Paulo aqui faz uma série de perguntas retóricas, nas quais nós mesmos podemos respondê-las, porque nós sabemos as respostas. Porque essas respostas têm a ver com a glória e a soberania de Deus. Ele usa também um recurso, utilizando o se. Se Deus é por nós, por exemplo, a primeira pergunta, quem será contra nós? Então o se ali não é uma condição de incerteza, de dúvida.
Não é, eu já expliquei isso para os irmãos, é um recurso literário do grego, que pode ser, por exemplo, traduzido visto que, é uma expressão de afirmação, de certeza. Então, visto que Deus é por nós, quem será contra nós? Tá bom? Então, toda vez que você vê o se, você pode também utilizar o visto que Deus é por nós, pelo menos nessa passagem, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, essa primeira pergunta: quem será contra nós? Se nós fizermos essa pergunta separada do restante do versículo 31, nós vamos ter várias respostas. Claro, muitas pessoas são contra nós. Nós aprendemos, se você participou de um discipulado bíblico no início da sua caminhada cristã, você sabe que existe 3 agentes de Satanás, ou 3 agentes do pecado, que é contra nós, pelo menos. São quais? Primeiro, o nosso coração corrupto, a nossa carne. Paulo fala muito da carne aqui. Ele diz, a carne, ela deve ser mortificada. Se vocês vivem na carne, vocês não estão no espírito. A carne milita contra o espírito, lá em Gálatas ele diz isso. Então, o nosso próprio coração pecaminoso é contra nós. Nós temos algo dentro de nós contra nós. Tem um autor que ele explora isso num livro chamado O Mal que Habita em Mim. Vale a pena ler, se você gosta de ler, compre esse livro, porque é uma baita de uma leitura boa, viu? O mal que habita em mim. O mal que habita em mim. Primeiro, é contra nós o meu próprio coração, ou é contra nós o nosso próprio coração pecaminoso. Mas também é contra nós o mundo, a sociedade corrupta, a sociedade ímpia, porque nós estamos indo na contramão do mundo. Enquanto o mundo diz, olha, legalize as drogas, nós dizemos, claro que não, a Bíblia diz que não. Enquanto o mundo diz, o aborto é certo, é pró-escolha, você que escolhe, etc e tal, nós falamos, não, o aborto é errado, toda vida vale diante de Deus, não podemos matar nascituros. Somos contra o mundo. E o mundo nos persegue por causa disso. Por tantas outras coisas que nos posicionamos. Porque o mundo é ímpio. E nós somos cristãos. Então o mundo também é contra nós. E sem dúvida nenhuma, já falei de nós mesmos, do mundo e o próprio inimigo. Satanás é contra nós. E a Bíblia diz que Satanás ele está como um leão feroz, tentando nos derrubar, nos tragar. Ele está vendo aquele crente que está fraco, sem ler a Bíblia, sem orar todo dia, sem ir ao culto, sem fazer a sua devoção, só para derrubar ele, só para colocar discórdia, só para acusar a sua mente. Ele está ao derredor. Por isso, meus irmãos, que nós oramos na oração do Pai Nosso, um dos pedidos é, não nos deixe cair em tentação. Porque quando saímos no mundo, as tentações estão aí, Satanás vai nos tentar segundo a nossa própria cobiça, o mundo vai nos tentar, o nosso próprio coração cobiça e vai nos tentar, e nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus e mortificar o pecado. Então, pastor, como assim? Quem será contra nós? Você já mostrou pelo menos 3 agentes do pecado que é contra nós? Agora, observem o que é dito antes. E é isso que é importante, nós precisamos compreender o texto como um todo. O texto diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo ele não está falando ou fazendo uma pergunta leviana. Ele está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E meus amados irmãos, a resposta é, nada é contra nós. Ninguém pode ser contra nós. Ninguém pode ser cabalmente contra nós, porque Deus é por nós. É importante a expressão cabalmente. Cabalmente é integralmente, plenamente. É uma expressão bonita, cabal, né? Então, a expressão cabalmente, por quê? Porque sim, as pessoas podem nos perseguir. O ladrão pode nos roubar. Nós não podemos cair na teologia da confissão positiva, não podemos cair na teologia da prosperidade, não podemos cair nessas coisas que não são bíblicas. Mas o ponto é, ainda que venhamos ser perseguidos e soframos como Cristo disse que seria, ainda assim, cabalmente, finalmente, plenamente, ninguém é contra nós, porque Deus é por nós e age até no sofrimento para o nosso bem, até na perseguição para o nosso bem,
para a sua glória e para a glória do povo de Deus, como nós vimos na semana passada. É isso que Jesus diz aqui nesse texto que eu cito e recito e cito de novo em vários sermões, porque nós precisamos voltar às palavras de Cristo para refutar essa falsa teologia, esse falso ensino que tem sido dito aí no mundo afora. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci no mundo. É certo que passaremos por aflições, mas Cristo já venceu. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu tenho tido notícias, algumas sim fake news, outras verdadeiras, de tantas coisas que estão acontecendo com cristãos no Afeganistão, de igrejas sendo fechadas, de cristãos sendo perseguidos, mas não apenas no Afeganistão. Existe um mundo onde a igreja é perseguida fortemente, cristãos que são mortos, mas nós temos uma certeza clara: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. É isso que Paulo quis dizer quando ele fala lá em 2 Coríntios 4, versículos 8 a 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos até derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Vamos ser perseguidos, mas não seremos abandonados. Seremos atribulados, mas não angustiados. Seremos derrubados, mas não destruídos. Vamos levar no corpo as marcas do sofrimento de Cristo, mas com Cristo receberemos vida. Onde Paulo disse isso? Versículos anteriores de Romanos. Ele disse: se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Olha, meus irmãos, quem é contra nós? Ninguém pode ser contra nós, cabalmente, porque Deus é por nós. Mesmo que venhamos sofrer, Deus é por nós. Essa semana eu li esse texto a uma irmã que estava passando uma aflição, na verdade semana passada, em uma visitação. Um texto lindíssimo, o texto do Salmo 121, versículos 1 e 2. É um salmo tão conhecido e nós precisamos resgatar. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o meu socorro. Podemos até passar por tribulação, mas Ele nunca nos abandonará. Aleluia. Essa é a primeira certeza. A certeza de que ninguém cabalmente pode ser contra nós, porque Deus é por nós. Em segundo lugar, a segunda pergunta que Paulo nos faz no versículo 32 é a seguinte: Deus em Cristo não suprirá tudo o que necessitamos? Ele coloca de maneira negativa a pergunta, e aqui eu já estou interpretando ela, porque a pergunta é a seguinte, atenção: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É interessante, primeiro, entender o que é essas todas as coisas que receberemos graciosamente. Porque, mais uma vez, eu insisto, aqui não é teologia da prosperidade. Aqui não é confissão positiva. Deus não está falando que vai te dar o carro novo do ano todos os anos. Aquele apartamento que você sonha. Nada disso. Deus pode te dar essas coisas sim. Não estou dizendo que você não pode ter. Deus pode agraciar a sua vida com essas coisas terrenas também. Mas o ponto aqui não é isso, ou meramente isso. Ele está falando das coisas que nós necessitamos. Há muitos comentaristas que dizem que aqui se refere apenas às coisas espirituais. Aquilo que foi referido lá no versículo 30, sobre a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Então o processo salvífico inteiro, Deus então graciosamente nos dará a salvação e garantirá o processo completo até o fim. Eu concordo que tem a ver sim com coisas espirituais, com alimento espiritual, porque o alimento espiritual é o mais importante que necessitamos. Sem o alimento espiritual não temos vida. Sem o alimento espiritual não conseguimos nos manter e continuar nessa vida. Mas esse texto não está falando apenas do alimento espiritual. Esse texto está falando de tudo que é necessário para a vida. Comida, roupa, boa saúde, bom governo, essas coisas, para que cumpramos o propósito de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós, e Ele cumprirá esse propósito segundo a vontade dEle e o querer dEle.
e Ele nos dará tudo o que é necessário para que cumpramos esse propósito. Se o seu propósito é ser um missionário, aonde precisa falar inglês, Ele vai te conduzir à capacitação para falar inglês, para que você possa ser missionário lá. Ele vai te dar os meios para os fins. É essa a ideia. Deus então nos dará graciosamente tudo o que necessitamos para o cumprimento do propósito dele em nossas vidas. É isso que ele está prometendo aqui. Agora, qual que é a garantia que ele fará isso? Qual que é a garantia que iremos cumprir os propósitos dele para a nossa vida? É Cristo. É o fato que Deus não poupou o seu único filho por nós. Paulo ele diz: aquele que não poupou o seu único filho, que é da mesma substância que ele, mesma essência, mesma glória, um com ele. Se ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará em Cristo, graciosamente, é graça, não é mérito, essas coisas que eu citei? Meus irmãos, a ideia aqui é que o mais difícil Deus já fez. Em muitos aconselhamentos eu uso esse texto porque eu acho esse texto fantástico, essa pergunta retórica extraordinária. E eu pergunto para as pessoas: o que é mais difícil Deus fazer por você? E muitas pessoas dizem assim: nada. E eu falo: olha, nada é impossível Deus fazer, mas existiu pelo menos uma coisa que Deus fez, que não foi fácil, foi muito, extremamente difícil, que foi enviar o seu próprio filho à morte, que foi abandonar o seu filho na cruz, aonde Jesus diz: meu Deus, por que me desamparaste? Que foi deixar o seu filho na angústia, a ponto dele suar, transpirar sangue, em angústia na alma. Foi derramar sobre o seu próprio filho toda a ira do pecado, toda a maldição, toda a condenação, para salvar pecadores. Meus amados irmãos, não hesitem em falar: isso foi difícil sim. Nós que somos pais, não pensamos de maneira alguma em entregar os nossos filhos a ninguém, por causa de ninguém, a morte por causa de ninguém, muito mais uma morte tão terrível como essa, uma morte de cruz. Mas Deus o fez, Ele não poupou o seu único filho. O que é interessante, porque essa ideia do não poupar, não negar, mas entregar, remete a um personagem do Antigo Testamento, que é Abraão. E Deus, para provar Abraão, pede o seu filho, o único filho, Isaque, e diz: sacrifique ele para mim. Essa era uma prova de Deus. Claro que Deus não se agrada de sacrifício humano, mas Abraão nos ensinou o que é fé e amor a Deus. Por isso o próprio Deus disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor. E o texto continua a promessa a Abraão de que ele seria pai de multidões, que nele seria bendito todas as nações, e por aí vai. Agora, o ponto é: Abraão demonstrou a sua fé por meio de atitude, o amor dele fez algo. Eu tenho batido muito nessa tecla, que nós não podemos amar a Deus em contemplação. Amor faz, se não faz, não é amor. Abraão demonstrou o seu amor fazendo, entregando o seu filho. Só que nós conhecemos a história. Abraão não precisou entregar o filho. Abraão, ele foi até a última consequência, levantou o cutelo. Isaac estava ali pensando: meu pai está meio louco. Levantou o cutelo. Mas Deus disse: não, Abraão, eu vou prover alguém no lugar dele. E naquele momento Deus deu a Abraão um cordeiro. E nós sabemos que cordeiro não pode tirar pecado. Quem que realmente substituiu o filho de Abraão? O Filho de Deus. Abraão, talvez naquele momento ele não tinha esse entendimento, mas posteriormente na glória ele já compreendia essas coisas. Ele poderia falar ao Senhor: Senhor, agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei porque você não me negou o seu único filho. Porque é exatamente isso que Deus fez por nós. Ele entregou o único filho em nosso lugar, para que os nossos filhos não venham a morrer por causa do pecado. Isso é maravilhoso. E é exatamente isso que João diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, é amor, que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a segunda certeza. A terceira certeza vem através da pergunta: quem nos acusará? Olhem aí comigo o versículo de número 33. Quem tentará
acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Mais uma vez, nós podemos responder essa pergunta sem o entendimento do que ela está afirmando logo depois, que várias pessoas podem nos acusar. As pessoas que estão à nossa volta, que veem os nossos pecados todos os dias, podem nos acusar. Os nossos vizinhos podem nos acusar, que sabem do barulho, da bagunça, do desrespeito que nós fazemos muitas vezes. As pessoas da rua, do colégio, do trabalho, muitas vezes podem nos acusar. O nosso próprio coração pode nos acusar. A nossa mente sabe que nós acessamos coisas indevidas na internet, ou fizemos tal coisa que não deveria, e pode nos acusar. Satanás, ele pode acusar o nosso coração dizendo aí, ó, viu aí, você é pecador. Mas o ponto não é esse. O ponto aqui não é que nós não somos pecadores. O ponto aqui é que nós somos justificados. Então, quando o texto diz quem nos acusará, ele não está dizendo que nós não somos ou passíveis de acusação porque não somos pecadores. Ele está dizendo, nós não seremos acusados diante de Deus, porque Cristo nos justificou, porque Cristo morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado, porque é Deus que nos justifica. Eu tenho explicado aos irmãos que a justificação é exatamente o perdão, é o oposto de estar condenado. Aquele que é condenado, aquele que tem a culpa do pecado e por isso passível de acusação, é alguém que não é justificado. Mas Deus nos justifica. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo nos diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pela fé nós somos justificados, declarados justos. Então, de fato, ninguém pode nos acusar diante do Senhor, mesmo que sejamos pecadores. E o texto não está dizendo que nós não somos. O texto está dizendo que em Cristo, por causa da justificação, porque somos eleitos do Senhor, escolhidos do Senhor, ninguém pode nos acusar. Porque é Deus que nos salva, é Deus que nos justifica. É exatamente isso que aconteceu aqui em Zacarias, o texto que nós lemos no período da ceia. Se os irmãos notarem os detalhes desse texto, o sumo sacerdote então estava diante do anjo do Senhor, a prefiguração de Cristo, e Satanás também. Satanás, o acusador, estava ali para acusar. Ele já tinha feito isso lá com Jó. Se vocês lerem a história de Jó, Satanás está acusando Jó. Debalde serve a Deus. Então, diante do Senhor, Satanás ali estava para acusar Josué por causa das suas vestes sujas, para o acusar. Mas o Senhor, Jesus, o anjo do Senhor o repreendeu. Que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor olha só, olha o detalhe. O Senhor que fez o quê? Que escolheu. É Deus que justifica quem? Os eleitos. Os eleitos serão justificados. O Senhor repreende porque Jerusalém foi escolhida por Deus. Que o Senhor o repreenda, porque o Senhor escolheu Jerusalém, o repreenda. E aí no final nós vemos o anjo tomando a palavra e ordenando, tirem as roupas sujas que ele está usando. Só Jesus tem esse direito de ordenar, tirar as roupas sujas dos pecadores. Tire as roupas sujas da igreja presbiteriana Nova Aliança. Eu tirarei de vocês a sua iniquidade e agora vestirei roupas finas. Aleluia. Quem nos acusará? Jesus está lá. Esse é o ponto. E esse já chama a próxima verdade. Quem nos condenará? São verdades muito próximas. Acusar e condenar têm o mesmo papel jurídico. Aquele que acusa, acusa para a condenação. Então nós temos aqui uma sequência, mas a resposta é diferente. Mais uma vez, quem nos condenará? Muitos podem sim nos condenar. O nosso próprio coração traiçoeiro pode condenar a nossa alma, dizendo que nós estamos errados. Agora o ponto é o seguinte: finalmente, cabalmente, não seremos condenados por Deus e por ninguém. Por quê? Pois Cristo morreu, ressuscitou e intercede por nós. Aqui nós temos no texto, na verdade, 4 verdades. Olha só, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Então ele diz que ninguém pode nos condenar, primeiro, porque Cristo morreu. Cristo já pagou o preço, ele já foi condenado. Deus não é injusto. Deus não condena Jesus em nosso lugar e depois nos condena. Não tem como isso. Ele está remetendo aquilo que ele iniciou dizendo no início desse capítulo: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Às vezes a gente erra porque a gente fala: Deus está me condenando por causa do meu pecado. Não. Se você é salvo, se Cristo morreu por você, Deus não está te condenando. Ele não é injusto. Ele não condena duas vezes. Ele pode estar te disciplinando, e é bem diferente. Quem tem filho sabe o que é. Filho nós disciplinamos e não condenamos. Quem condena filho está totalmente errado. Nós disciplinamos. Ele pode estar sim te disciplinando, mas condenando jamais. Se você é filho de Deus, se Cristo já morreu, não tem como. Porque Cristo já morreu, já pagou todo o preço e satisfez a justiça de Deus. Então, primeiro ele morreu, mas também ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele não ficou derrotado e prostrado na morte, mas ele ressuscitou, e o poder que o ressuscitou também nos ressuscitará, e o fato dele ter ressuscitado, estar ressurreto, é o fato de que nós não seremos condenados, porque prova que Cristo venceu. Mas não somente ressuscitou, ele também está à direita de Deus. Aqui, nós chamamos isso de ascensão. O termo não aparece aqui, mas aqui nós temos a ascensão. A ascensão é o momento que Jesus, depois de ressurreto, é assunto aos céus. A ascensão é subida, ele sobe para os céus e ali ele é entronizado. Jesus está reinando. Jesus, ele é o Senhor de toda a terra. Jesus, ele está entronizado à destra do Pai. E ele está lá com um propósito, até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus está à direita do Pai, e a quarta verdade desse versículo é que ele intercede por nós. Ele é um intercessor. Por diversas vezes nas Escrituras Sagradas, nós vemos essa verdade, que Jesus é intercessor, que ele intercede. Por exemplo, lá em Isaías 53, versículo 12, um texto que está falando sobre a redenção e o sofrimento que Cristo sofreu em nosso lugar, é dito que pelos pecadores ele intercedeu. Ele é o intercessor, ele é aquele que clama ao Pai. Olha que coisa maravilhosa, aqui a Trindade toda está servindo em prol do povo de Deus, para a salvação dos eleitos. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Olha que coisa extraordinária. Nós vimos anteriormente que o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar. Agora nós temos outra intercessão, a intercessão do próprio Cristo, uma intercessão a pedido de perdão, de graça, de misericórdia por causa dos nossos pecados. E aí nós conhecemos bem esse texto, que é um texto que usamos muito nos momentos de confissão da igreja. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2, no versículo 1 de João, na continuidade desse versículo que eu acabei de citar, João diz: meus filhinhos, é um pastorzão, né? Pensa João, já velhinho, cabecinha branca, fala: meus filhinhos. Deve ser a coisa mais maravilhosa, aquele que caminhou e deitou nos ombros de Jesus. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, tem advogado, o intercessor, junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. E ele vai continuar dizendo: ele é propiciação pelos nossos pecados, e por aí vai. Ele é o justo porque ele pagou o preço. A sua justiça é declarada a nós. Somos declarados justos porque a sua justiça é imputada em nós. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado quando nós pecamos. E nós precisamos sempre entender essa verdade. Em quinto lugar, a quinta e última certeza que nós vamos começar hoje, só finalizaremos na semana que vem, é a certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo continua então e pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada?
nessa daqui ele diferencia das outras, porque aqui ele faz uma lista de possibilidades, uma lista de coisas que de fato afastam muitos falsos cristãos do Senhor Jesus Cristo. E essa lista tem aqui algumas ênfases. Por exemplo, as 3 primeiras coisas que são listadas, tribulação, angústia e perseguição, diz respeito àquilo que o mundo nos aflige. O mundo nos traz perseguição, nós somos perseguidos, angustiados pelo mundo, atribulados por causa da sociedade ímpia que está na contramão de Deus. Mas ele também mostra as necessidades físicas, fome, nudez, necessidades materiais. Fome, nudez, aqui é a falta de alimento, é a falta de roupas, é a escassez, é a pobreza, coisas que nós não estamos isentos de sofrer. Nós estamos vivendo uma crise financeira no Brasil, e nós estamos vendo o nosso capital, o nosso recurso financeiro diminuir, mas meus irmãos, não se compara o que nós passamos aqui, por exemplo, aquilo que acontece lá no Haiti, aquilo que acontece em outras regiões do mundo, na África, etc. E meus irmãos, não se enganem, na Venezuela, aqui do lado, não se enganem em pensar que nesses países não há verdadeiros cristãos. Sim, em todo mundo a igreja de Deus está espalhada, em todo lugar você pode encontrar um salvo. E por que este salvo lá está passando por aflição? Por causa do pecado geral, da humanidade, a corrupção? Porque nós não estamos isentos da fome e da nudez, não. Mas podemos ter certeza que mesmo a fome e a nudez não podem nos separar de Cristo. E por fim, o perigo e a espada. O perigo e a espada é o atentado à própria vida. Paulo está dizendo, olha, tanto o perigo de morte como a própria morte não pode nos separar. Ele vai enfatizar isso no final desse texto. E Paulo, ele sabe muito bem de todos aqueles que foram mortos por causa da perseguição. Daqueles que foram decapitados, como Tiago, irmão de João, que tiveram cabeças arrancadas, roladas por causa do evangelho. Ele está dizendo, nem a espada que degola o cristão pode nos separar do amor de Cristo. Essa é a certeza de que estamos firmados no amor dele. Na semana que vem nós vamos continuar entendendo que nada pode nos separar do amor dele. Para refletir, já caminhando para o final, eu trouxe aqui uma música do grupo Logos, uma música que tem mais de 30 anos, do Paulo César, chamada Situações. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Talvez você não conheça essa música, não tem problema, mas preste atenção na letra. Paulo César diz assim: situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto até de resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. E ele continua dizendo mais adiante, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, por causa que Cristo mudou minha vida, ele diz antes. E então ele conclui, e ainda que eu cair, olha só meus amados irmãos, que letra extraordinária, e ainda que eu cair, e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Ninguém está isento a cair. Jesus inclusive nos diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas se somos filhos, Jesus nos ergue e segue junto a nós. Sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Eu quero finalizar com algumas implicações práticas, que irá nos lembrar tudo que nós falamos e também nos exigirá algumas atitudes diante do texto que nós aprendemos hoje. A primeira coisa é, Deus é por nós. Essa é a primeira certeza. Eu vou repetir todas as certezas aqui. Deus é por nós. Mesmo que não nos livre da tribulação, ainda assim Ele nos ampara e não nos abandona. Ele está conosco no deserto, Ele caminha conosco no deserto. No deserto Ele nos carrega no colo, se podemos usar essa ilustração. Ele sempre está conosco. Então, meu querido irmão, creia e aquiete-se. Eu não sei o que você está passando, mas creia e aquiete o seu coração. O mais difícil Deus já fez. Não poupou o seu próprio filho por amor de nós.
Então viva para Cristo e descanse na provisão do Senhor. Eu fiz questão de colocar um verbo aqui que traz essa ideia da prática, do fazer. Viva, você é chamado a viver para Cristo. Se eu perguntar aqui, quantos morreriam por Cristo? Na semana passada eu finalizei o sermão falando sobre morrer por Cristo. Talvez muitos diriam, sim, eu morreria por Cristo. Não, negaria. Nesse momento. Não sei no momento da aflição. Mas o ponto é que Cristo não nos chamou somente para morrer por Ele. Presta atenção, meu amado irmão. Cristo não nos chamou apenas e unicamente para morrer por Ele. Ele nos chamou para viver por Ele. O que significa isso, pastor? Que 100% da sua vida deve ser para Ele. A sua profissão, a sua família, o seu dia a dia, a sua dedicação, o seu pensamento. Como estamos distantes disso? Então viva para Cristo, porque Cristo se entregou por inteiro e Ele nos quer por inteiro. Agora descanse no fato que Deus proverá, que Ele nos dará tudo o que necessitamos para cumprir os propósitos dEle para as nossas vidas, que não nos faltará a provisão da sua graça maravilhosa em Cristo. Amém? Em terceiro lugar, Deus nos justifica, nos declara justo, perdoa os nossos pecados, diz, não há condenação, mesmo que o nosso coração nos acuse por causa de nossos pecados, em Cristo somos justos. Então humilhe-se aos pés da cruz. Justiça só na cruz. Essa verdade não faz com que o nosso coração se torne orgulhoso, mas faz com que nós nos tornemos humildes. Jesus disse que aquele que se humilha será exaltado. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Então vá à cruz, se humilha diante da cruz e creia, e certamente você pode dizer, sou justificado. Quando eu pensei aqui em humilhe-se, tem uma história que nos remete a isso, que é aquela história lindíssima, onde um fariseu vai orar e um publicano. E o fariseu ora de si para si, graças te dou, ó Deus, que eu não sou igual ao publicano. Eu jejuo 3 vezes ao dia, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu sou melhor do que esse publicano, pecador miserável. E o publicano não ousava levantar os olhos aos céus e dizia, sê propício a mim, pecador. E Jesus finaliza com uma pergunta retórica: qual deles desceu justificado de sua oração? Humilhe-se aos pés da cruz. Cristo intercede por nós. Ele já consumou a obra redentora. Temos perdão gratuito nele. Arrependa-se, confesse o seu pecado e creia. É perdão gratuito, pleno e gratuito, até o pior dos pecadores. E por fim, nada pode nos separar do amor de Cristo. Persevere na tribulação. Persevere. Uma das mais importantes virtudes cristãs, perseverança. Não desista em meio à tribulação. E busque o Senhor todos os dias. Como, pastor? É muito simples, mas muito negligenciado. Adoração individual diária. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer como nós cantamos para as crianças. Adoração no lar com a família. Culto. Chame a sua família à volta da mesa. Se você toca, pega um violão, um teclado, um cavaquinho, um batuque, pega a Bíblia, leia a Bíblia e ore. E adoração pública aos domingos, não negligencie. Venha adorar com os irmãos, participar da ceia do Senhor. Que privilégio é. Então persevere e busque ao Senhor todos os dias. Curva sua cabeça e ore.